Que legal. Fernanda, você falou aí sobre sanguíneo Paulo. Sanguíneo, o Pedro. Pedro. Colérico, né? Colérico, Paulo. Paulo. Me dá aí alguns mais personagens bíblicos. Você falou um pouquinho mais de Paulo. Sim. Por que que Pedro, para você, é sanguíneo e dá um colérico e um melancólico? Pronto. Esse livro aqui foi o meu primeiro livro, que é um best-seller, que é Os Temperamentos da Espiritualidade. Uhum. Eu escolhi escrevê-lo justamente porque eu fiz essa conexão com os personagens bíblicos. Aham. Então, tem um capítulo aqui que eu trago tanto um personagem feminino quanto um masculino da Bíblia, justamente porque quando temos referência, fica mais fácil da gente ter Isso. expectativa, esperança na nossa melhora, né? É. Quando eu falo do colérico, eu associo a Paulo, por quê? Determinado, disciplinado, focado, resultado e ali, ó, incansável naquilo que era a missão para a vida dele. Então, a gente vê uma característica, uma qualidade de um colérico em Paulo. Mulher, que a gente vê a mesma qualidade. Débora, a juíza. Então, quando a gente olha para a juíza Débora, a gente também vê as mesmas qualidades de um colérico na juíza Débora. Os dois submetidos ao senhorio de Deus, a Cristo, a uma missão de vida. Não era mais eles quem estavam ali no comando, mas aquilo que eles foram comissionados a fazer. Então, a gente consegue perceber que isso foi moldando a natureza temperamental deles. Não perdendo a coleriquice, mas utilizando dos pontos de força para servir a Deus. Quando a gente fala em sanguíneo, a gente vê Pedro, impulsivo, inconstante, fala sem pensar. Mesmo tempo que o Senhor fala, foi Deus quem te revelou, afasta de mim, Satanás. E nós vemos um Pedro também, que era muito sociável, né? Pedro foi escolhido para edificar a igreja. Por quê? Porque nós precisamos de um evangelista na igreja. E Pedro era essa pessoa, né? Que é sociável, que traz para perto, que quer envolver as pessoas. A gente consegue ver qualidades de um sanguíneo em Pedro. Quando nós vemos uma mulher, nós temos Sara, a mulher de Abraão. Dá aquela gaitada na cara do anjo, né? Deu uma criatividade, falou para Abraão, você vai dormir com Agar. É aquela ideia de impulsiva, né? Que é própria do temperamento sanguíneo. Mas também os dois submetidos à missão de Deus, eles conseguem, então, viver aquela potência da sua natureza, mas agora dominando as suas fraquezas temperamentais. O melancólico, a gente também tem Ana, a mãe de Samuel, que ficava ali o tempo inteiro se vitimizando. Ai, todo mundo gera, menos eu. Olha que bobagem. Ana não era a única estéril naquela época, mas a qualidade do melancólico nela fazia com que ela se vitimizasse como se só ela sofresse. Até que um dia ela para de se vitimizar e dá uma virada na vida dela, que é justamente isso que o melancólico precisa fazer. Para gerar um profeta, Ana precisou enxergar que ela não era uma vítima da história dela. E é isso que o melancólico precisa fazer. Moisés, um líder melancólico, que eu amo dar de exemplo, porque na maioria os melancólicos falam assim, eu não tenho competência para liderança, porque eu não gosto nem muito de gente, né? Eu não sou essa pessoa de estar à frente de pessoas, mas veja, Deus olhou para um melancólico Moisés e escolheu Moisés para liderar aquele povo, justamente porque fiel, leal, comprometido, sensível e empático. Esse era o líder Moisés, que era necessário para aquele tempo. Então, a gente também consegue perceber que se a gente se deixa na mão de Deus, tudo que é potência em nós vai ser utilizado, tudo que é fraqueza vai ser dominado. E, por fim, o fleumático, que eu sempre deixo por último, porque ele nunca reclama, né? O fleumático não reclama de nada, então tá bom, fica por último. Se ele for o último a ser falado também, pra ele tá bom. Exato, não tá nada não. Enquanto o sanguíneo tá morrendo, fala de mim, por favor. Esqueceu de mim, Fernanda. O fleuma, a gente tem Abraão como um fleumático. Veja, Abraão, extremamente tranquilo, calmo, resiliente, sensato. Sai daqui, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, beleza. Eu saio, né? Vai, pega Isaac agora que eu vou sacrificar, tá tudo certo. Então a gente vê uma calma, uma tranquilidade, uma paz e uma sensatez em Abraão, que são qualidades do fleuma. E a gente vê também um defeito em Abraão, que foi a passividade dele quando Sara diz para ele fazer aquilo que Deus não tinha mandado ele fazer. Justamente que ele queria fugir de conflito, ele cai numa situação de guerra. Onde tem o maior conflito até hoje. Exatamente. Que é um perigo para o fleumático. Então, quando a gente olha a história de Abraão, a gente consegue fazer essa associação. E uma mulher fleumática, Rainha Esther,
que foi a vida inteira conduzida pelo primo, Mordecai, e chega naquele lugar que ela chegou ali porque ela é muito obediente também, muito discreta, qualidades de um fleumático que fez com que Rainha Esther chegasse na posição de rainha, mas quando o decreto de morte daquele povo sai, ela não faz nada. Quem é que tem que lembrar que era o tempo dela fazer alguma coisa? O primo. Porque é qualidade do fleumático se deixar conduzir. Alguém tem que ficar falando, e aí? Você não acha que é você que tem que fazer isso, não? Aí ela desperta. Quando ela desperta, ela consegue cumprir o propósito. Mas antes ela precisou ser o quê? Motivada, despertada. É isso que a gente precisa compreender. O fleumático, na maioria das vezes, não é ele quem vai se despertar. Precisa vir um motivo externo, ou seja, uma revelação divina, uma liderança, um marido, que faz com que ele compreenda, é esse o meu tempo. Entende? Fernanda, como isso é legal. É porque lindo, você vai fazendo algumas associações assim, e às vezes algumas coisas que você achava que sensacional, você fala, gente, é da personalidade. Esther, você está falando aí. O que você quer levar quando você for lá, se apresentar para o rei? Escolhe você. Exatamente, ela se deixava o tempo inteiro conduzir. Que não foi ruim, porque claro ela não. confiou em pessoas que eram, né? É. Mas e se fosse uma pessoa ruim? É isso que o fleumático precisa entender. Quando ele confia demais a vida dele em pessoas que não são tão boas... Que não estão ali para ajudar, no caso. Vai ter consequência. Outra coisa que você trouxe que eu achei sensacional é porque você trouxe basicamente líderes. É. E de todos os temperamentos. Quer dizer, o seu temperamento não te paralisa. De jeito nenhum. Nas mãos de Deus, a gente é completamente utilizado naquilo que Deus nos criou para ser. Quando lemos em Salmo 139, que Deus nos criou, nos formou corpo e alma, e de forma maravilhosa, Deus não erra. Se eu já nasci com temperamento, tem dedo de Deus na minha natureza temperamental. Mas veja, a nossa natureza é adâmica. É com o senhorio de Cristo, ou seja, eu preciso querer ser como Ele, que a minha natureza é dominada. E aí eu passo a resgatar aquilo que me foi perdido no pecado de Adão e Eva. Semelhança e imagem de Deus. Né? Não tem como eu fleumática 100% sem imagem e semelhança de Deus. Deus não é preguiçoso, Deus não é procrastinador, Deus não é passivo. Então eu preciso distanciar da minha natureza e me assemelhar à minha divindade, que é aquele que me criou. Para isso eu preciso compreender quem eu sou. Senão eu vou ficar jejuando, ofertando, Deus me muda, né? Quantas vezes a gente conhece pessoas assim? Ai, pastora, eu já pedi tanto para Deus dominar minha língua, já jejuei, já fiz campanha. Deixa eu te falar, você é sanguínea. Então faz o seguinte, aprende sobre você, domine-se, e aí você vai conseguir compreender. Isso. Porque quando eu compreendo... Transforme-se. Total. Né? Não Mas é ele que vai te transformar, é você então, transformai-vos Exato. pela renovação da vossa mente. Por esforço. Não dá para eu simplesmente, Deus, cala a minha boca. Não, filha, é você quem tem que compreender o momento de calar. Né? E isso começa com isso, entender quem eu sou. Agora me diz aí, doideira. mata a minha curiosidade. Davi. Na minha avaliação é sanguíneo. É. Olha Davi, dançando ali, né? Na presença de Deus, todo mundo criticando, e ele nem aí. Porque o sanguíneo tem disso, da espontaneidade, da alegria. Foi lá para os irmãos, e os irmãos falam, sai daqui, seu moleque. Ele nem aí também, vai lá interessado em receber alguma coisa, ele vai e enfrenta o gigante. Creio que Davi foi enfrentando o gigante ali meio sem saber nem o que ele estava fazendo. Porque, em sã consciência, como é que eu vou enfrentar um gigante, gente? Que doideira. Ainda com uma pedra. Ainda com a pedra. Meio que rejeitado pela família, esquecido pela família, e não se ofendia, não se afetava. Se ele fosse um colérico, certamente ele carregava aquele senso de vingança, aquela raiva de que ninguém me reconhece. Não tinha isso com Davi. E outra prova é Davi com Saul. Saul o tempo inteiro tentando matar Davi, Davi tentando poupar a vida de Saul. Vamos ficar bem, Saul. Você é o meu rei, eu te tenho como pai. Se fosse um colérico, ia fazer isso? Nunca. Acho que Saul deveria ser colérico, não. Com certeza. Saul, eu tenho as minhas dúvidas. Porque Saul tem umas características. Lá, quando ele se esconde, né? Ele foi ser escolhido, ele se esconde, meio inseguro. Não é muito característica de um colérico. Aí você vê Davi, refém
das vontades, dos desejos dele. Cai com Batseba porque desejo, vontade, né? Que é muito perigoso pro sanguíneo, porque o sanguíneo, na maioria das vezes, ele tá querendo o que é legal, o que é divertido, o que é gostosinho. E aí, Davi mostra também que homem segundo o coração de Deus, se não se deixa guiar pelo Espírito, ele vai cair na natureza dele, por mais que ele já fosse um rei naquela época. Por que a dificuldade na criação de filhos? De Davi? É. Justamente isso. Queria ser o coleguinha, né? Não tem autoridade de pai. Verdade. Né? Muito Perigoso. interessante. Muito interessante. É.